Hoje, então, nós vamos estudar as convenções cartográficas. O que são convenções cartográficas? Como eu devo utilizá-las na minha leitura e interpretação das cartas topográficas ou até mesmo de um mapa? Vamos lá. Convenções cartográficas são símbolos e elementos universais presentes nos mapas e nas cartas topográficas, acordados entre países para facilitar a padronização da cartografia mundial, de modo que o mapa produzido aqui no Brasil possa ser compreendido no Japão e vice-versa. Imagine você que, se cada estado brasileiro utilizasse as cores e os símbolos regionais em suas cartas, em seus mapas, com certeza seria muito difícil outro estado conseguir interpretar uma carta ou até mesmo um mapa. O Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos a nossa simbologia, nós temos as cores do estado, nós temos cores que fazem parte da nossa tradição, assim como no norte, no nordeste, no sudeste, enfim, vários estados do Brasil possuem as suas características regionais de simbologia de cores. Por isso que dentro da cartografia foi convencionado alguns símbolos e cores para facilitar a leitura e interpretação não só aqui dentro do Brasil, mas sim em vários países, em outros países. Então quer dizer que uma carta topográfica que é desenvolvida aqui no Brasil, ela também vai conseguir ser lida, vai conseguir ser interpretada na Europa, na América e vice-versa. Claro que podem variar, sim, algumas simbologias, mas no contexto geral, grande parte da simbologia ela é padronizada. Então vamos a alguns exemplos. E uma das informações mais importantes que nós temos que aprender a distinguir, tanto no mapa como numa carta topográfica, são as cores. Basicamente, são 5 cores que nós temos que aprender a distinguir em uma carta topográfica, que é o preto, o azul, o verde, o marrom e o vermelho. Claro que cada cor vai ter uma variação de tonalidade. Vamos pegar o exemplo preto. O preto ele vai representar nomenclatura e planimetria, certo? Com exceção da hidrografia. Vai ser muito difícil na tua carta topográfica existir uma variação da cor preta. O que nós vamos encontrar na nossa carta topográfica seria a variação da espessura da linha e, se for uma representação, por exemplo, de uma edificação, como nós vamos ver mais adiante, aí nós vamos observar que, embora seja cor preta, vai ser uma forma geométrica preto, mas um preto sólido, que isto é, todo preenchido na cor preta, certo? Da mesma maneira o azul. O azul representa tudo em relação à hidrografia na tua carta topográfica. Rios, lagos, represas e, claro, e suas variações. Mas como é que eu consigo representar, como é que eu consigo interpretar suas variações? Tudo isso vai estar descrito na tua carta topográfica, que, claro, podem variar de região para região. Uma carta topográfica que eu vou observar aqui na minha cidade, no meu estado, podem não ter algumas informações de outra localidade, certo? Mas em relação à hidrografia, a gente vai poder observar que nós temos cores sólidas, um azul pontilhado, que seriam uma linha contínua e pontos, uma linha contínua e ponto. Uma forma geométrica azul, porém na cor sólida, um azul sólido, que pode representar um rio, pode representar um lago. Enfim, são várias representações que nós encontramos realmente no nosso terreno. Pode ser um rio, pode ser uma cachoeira, pode ser uma represa. Tudo isso nós conseguimos interpretar da nossa carta topográfica. Uma das cores que nós vamos também observar muito nas cartas topográficas é em relação ao verde. E verde, ele representa tudo aquilo que é vegetação. Pode ser um pomar, pode ser uma floresta densa, pode ser uma plantação de arroz,
pode ser uma floresta de pinos. Todo esse tipo, né, de vegetação é representado numa carta topográfica, certo? O marrom representa as curvas de níveis, que, como a gente já viu nas aulas anteriores, curvas de níveis são as elevações e até mesmo pode ser uma depressão. Tudo depende do terreno que nós vamos estar analisando. E o vermelho, ele representa as principais vias. Uma BR, uma RS, uma SC, uma via de mão dupla, enfim, tudo aquilo que representa as rodovias na nossa carta topográfica é representado na cor vermelha e, claro, as suas variações conforme a gente vai ver a seguir nos próximos slides. Vamos lá então. Então, conforme eu disse, nós temos a cor vermelha, né, que representam aqui as rodovias. A gente vai observar que tem rodovias de 2 vias, de 3 vias, de 4 vias, temos autoestrada. Nós sabendo identificar que uma rodovia já é na cor vermelha, já vai nos ajudar bastante. Porque as variações importantes também que a gente tem que observar seriam 2 linhas paralelas da cor preta, contínuas, né, que é transitável em tempo seco. O que seria isso aí? Seria no nosso terreno uma via que ela é transitável somente quando o tempo está seco de fato. Quando é uma época chuvosa, talvez, né, essa via ela não esteja mais presente, ela não esteja mais transitável lá no terreno. Por que isso vai me ser útil? Vai ser útil para quando você for fazer uma análise de uma trilha, de uma trilha que você vai percorrer, ou de um estudo topográfico, você vai conseguir identificar, por exemplo, não, nós vamos fazer uma trilha, só que nessa minha topografia está me dizendo que tem aqui, né, um caminho transitável em tempo bom ou seco. Se você está fazendo essa análise em época de chuva, você poderá não encontrar essa via lá no terreno. Então, por aí, você já pode pegar, pesquisar outro caminho para você fazer sua trilha ou até mesmo sua análise topográfica, certo? Então, linhas pontilhadas e linhas contínuas. Então, linhas contínuas é transitável o ano todo. Linha tracejada é um caminho, linha pontilhada, né, são caminhos, né, de pedestres ou de cavalos, né, da época dos troupeiros ainda. Nós temos aqui também a identificação de vias, são autoestrada, autoestrada de via dupla, enfim, tudo aquilo que a gente vai representar autoestrada é na cor vermelha e aí a gente só vai ter que analisar se é via dupla, se é via tripla, certo? E suas variações. Agora, outra informação muito importante que nós vamos encontrar na nossa carta topográfica são as nomenclaturas. E o que são as nomenclaturas de lugares? Na nossa carta topográfica, a gente vai poder analisar, a gente vai poder observar que, mesmo tendo as cores verde, vermelho, marrom, preto e azul, sempre vai ter um nome descrito. Né? Uma barragem, um rio, uma igreja, uma mina. Então, todos esses nomes são as nomenclaturas dos locais. Então, as nomenclaturas serão isso aí, os nomes, e nós temos os símbolos de alguns lugares. Então vai estar descrito o nome e a simbologia do qual é representado aquele local. Por exemplo, um aeroporto ou campo de pouso, um campo de emergência, um cemitério é representado por um retângulo e escrito cemitério no meio. Cemitério de paróquia, isso aí a gente vai observar muito nas cartas topográficas. Qual que é a diferença do cemitério para o cemitério de paróquia? Antigamente, lá na década de 60, 70, as cidades elas cresciam ao redor, né, de uma igreja. Então era uma igreja, né, ao redor tinha as casas, formava então uma paróquia, e consequentemente, próximo à igreja, tinha um cemitério. Então, isso aí a gente vai poder observar muito quando a gente analisar nas cartas topográficas esse tipo de nomenclatura. Então a gente vai ver que isso aí já é uma área muito antiga, mais antiga do que em relação a essa nomenclatura de cemitério, que são mais atuais, né, nas nossas cartas topográficas, certo? Então nós temos a nomenclatura de uma cerca, certo? Um muro. Então, vocês podem observar que
para tudo na carta topográfica existe uma cor, que ela vai estar dizendo o que significa, e junto com a cor ela poderá ter o nome, que são as nomenclaturas, de acordo com o que representa. Se é hidrografia, se é terreno, se são vias, se são hidrografias. Então, de acordo com o nome, vai ter uma nomenclatura específica. Vamos mais alguns exemplos. Agora nós vamos ver algumas simbologias de hidrografia. Também, da mesma maneira, conforme a carta topográfica que você vai ver, só em uma carta topográfica você poderá observar vários tipos de símbolos, né, de uma mesma área. Por exemplo, o que quer dizer isso? Em uma carta topográfica, eu posso encontrar um curso de água permanente, que é da cor azul, porém a gente pode notar que é da cor contínua, certo? Também a gente pode encontrar um curso de água permanente, que não exceda 0,5, que não é muito largo, ela não vai ser 50 metros, não é um rio 50 metros de largura, é 0,5. É um rio que de repente você consegue atravessar até nadando, certo? Também nós temos o curso d'água sem levantamento. O que significa sem levantamento? É que nas laterais dele, ele não vai ser tão alto como, por exemplo, poderia ser nesse curso d'água. Nesse curso d'água, então, vai ter água correndo e poderia ter uma parede, né, afunilando a água. Neste caso, não. Nesse caso, poderia ter um curso de água sem levantamento. Então, teoricamente, seria mais viável fazer a travessia neste sentido aqui, porque não vai ter um levantamento, não vai ter um obstáculo nesta posição. Também a gente pode encontrar na nossa carta topográfica um curso de água intermitente, que é uma linha contínua, 2 ou 3 pontos, linha contínua de novo, 2, 3 pontos e uma linha contínua. Então, tem o curso de água, desaparece um pouco ou quase some, depois tem o curso de água de novo, quase desaparece e assim vai indo. Então, é um curso de água intermitente que, dependendo da época do ano, ela pode nem existir. Se for uma época de verão, por exemplo, você vai chegar lá no terreno, ela pode nem existir. Também nós temos, né, um curso de água que desaparece na areia. Nós temos a representação de uma catarata grande, de umas cataratas pequenas, corredeiras, corredeiras rápidas. Então, só nessa análise hidrográfica a gente já pode observar vários tipos, né, de terrenos, né, que a gente pode estar encontrando alguns exemplos de hidrografia, alguns exemplos, né, do que a gente pode estar encontrando em relação à hidrografia. Curso de água contínuo, intermitente, né, uma catarata, né, uma corredeira. Então, por isso que é importante, na análise da carta topográfica, eu conseguir identificar. Por que eu tenho que saber identificar? Porque dependendo da minha análise, eu consigo saber se eu vou conseguir cruzar caminhando, se eu vou ter que fazer um rapel, se eu vou ter que cruzar, subir o rio alguns metros, de repente até quilômetros acima para conseguir cruzar. Que se eu não soubesse fazer essa análise, por exemplo, eu poderia fazer uma leitura na minha carta topográfica e tentar cruzar, fazer minha trilha aqui no meio dessa corredeira, pensando que era simplesmente uma água. Ao ponto que se alguns metros acima, alguns quilômetros acima, se tivesse só um curso de água mais aqui para cima, seria muito mais fácil atravessar neste ponto do que nas corredeiras. Então, ver como é importante uma análise, ter esse conhecimento para eu saber também identificar onde eu consigo fazer a travessia, onde eu posso levar a minha turma, né, fazer a minha trilha, onde eu posso levar meus alunos fazer a travessia, aonde eu vou poder levar meus alunos observar uma corredeira. Claro, sempre pensando no seguinte, sempre analisando dois paralelos que eu digo, né? Hoje em dia nós temos que usar a nossa carta topográfica, certo? Em paralelo com o nosso Google Earth, porque muito dos acidentes naturais, nós chamamos acidentes naturais, né, um cânion, um rio, né, que são formações, são acidentes geográficos que não foi o homem que fez. Mas a gente pode observar que muitos acidentes geográficos naturais, eles podem não existir mais por N fatores, né? Talvez
por uma evolução do local, pode ter sido feito um aterramento. Você poderá observar que em muitos locais, hoje em dia, pode ter uma cidade, pode ter um bairro. Então, esse paralelo, essa análise, carta topográfica vezes Google Earth, é muito interessante para a gente complementar o conhecimento, certo? Um conhecimento ajuda o outro. Claro que a base é sempre o conhecimento de nós sabermos fazer a navegação, a nossa interpretação numa carta topográfica. Então agora nós estamos falando sobre a simologia, tudo que representa, né, o terreno, são as curvas de nível, né, que são as elevações do nosso terreno, as depressões, um corte, um aterro, certo? Então aqui a gente pode ver também que existem várias variações em relação às curvas de níveis. Vamos lá? Agora, alguns edifícios e lugares povoados. O que seriam lugares povoados? Quando nós pegarmos nossa carta topográfica, a gente vai poder analisar, inclusive ao final do slide, que geralmente tem a área verde, que são as matas, tem a parte azul, né, que seriam a parte de hidrografia da nossa carta topográfica, mas pode sempre ter na nossa carta topográfica representação nessa cor rosa aqui. O que seria isso aqui? Seriam zonas urbanas, que aqui é somente uma simbologia, mas na carta topográfica ela vai obedecer às ruas da tua localidade. Por exemplo, essas formas aqui, elas estão obedecendo às ruas lá da localidade, no caso de Santo Amaro. Então, tudo que é na cor rosa representam a zona urbana, seriam casas, edifícios, né, escolas. Então, aqui essa zona rosa, ela representa a zona urbana. Então, por que é importante também a gente saber fazer essa análise, ter esse conhecimento? Por exemplo, você está fazendo uma trilha, pegou sua carta topográfica, você sabe fazer a leitura de uma carta topográfica, você já está com a sua carta topográfica, com a sua bússola, porém se perdeu. Né? Se perdeu, você não aferiu o seu passo, deu um problema na sua bússola, enfim. Né? Pode ter dado N fatores podem ter acontecido, né, que venha a você ter se perdido durante sua aventura. Mas você está nesse ponto aqui. Ó. Você está nesse ponto, né, da sua aventura, que o verde representa uma mata, e você vai tirar seu azimuth ali e você vai ver que mais à frente tem uma cidade. Então vai ficar muito mais fácil você tirar um azimuth, isto é, você pegar a sua bússola e tirar qual que é a direção que você tem que seguir. Bom, eu tenho que seguir para noroeste, 230 graus noroeste, vai analisar quantos quilômetros vai dar, 5 quilômetros, e segue em direção àquele azimuth que você tirou, que você vai chegar numa cidade. Porque você sabe que isso representa uma cidade, você sabe que a cor vermelha ela representa a zona urbana. Ao ponto de, se você não tivesse o conhecimento, o rosa poderia ser qualquer coisa, certo? Então, o rosa ele representa uma zona urbana. E agora a parte preta, ela representa edifícios, e aí tem vários tipos de construção, construções pequenas, construções maiores. Então vocês podem ver que tudo que se relaciona à cor preta, que seria tudo isso aqui, ó, representa tudo as edificações. Claro, edificações maiores, edificações menores, mas a gente pode observar que se você está nesse ponto, só aqui nesse ponto já tem uma edificação. Entendeu? Então, por isso que é importante. Você está perdido, você vai pegar uma carta topográfica. O que será que significa isso aqui? Então, você tendo esse conhecimento, você sabe, opa, se tem essa representação na minha carta topográfica, pode ser uma casa, pode ser um prédio, pode ser um galpão, mas eu vou para lá. Eu estou perdido, certo? Vamos lá de novo, então, vamos seguir. Então, essa representação aqui representa uma escola, certo? Essa aqui representa uma igreja. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Ó. Essa aqui é uma escola. Essa escola aqui, por exemplo, ó, a gente está representado aqui. Olha aqui, representa uma escola. Vamos ver se a gente encontra mais algum exemplo. Esse exemplo aqui, ó, esse exemplo aqui, embora a gente não esteja vendo aqui, é uma mina, certo?
Como a gente viu nas linhas lá no slide anterior, a linha marrom representa uma elevação. Então, isso aqui é uma elevação. É uma elevação. O azul a gente já viu que é um rio. Isso aqui, então, representa um rio de linha contínua. Então, por exemplo, é um rio que você tem um caiaque, eu posso descer com ele, que eu vou chegar com o meu caiaque ou com o meu barco até essa localidade, que aqui pode ser uma lagoa, pode ser um oceano, enfim. Mas se eu seguir, né, no meu braço principal, porque aqui está dizendo que se eu pegar o braço secundário aqui, ele não é ele não é um curso de água contínuo, ele é um curso de água intermitente. Porque a gente viu que linha contínua, pontilhado, linha contínua, pontilhado é intermitente. Da mesma maneira aqui, ó. Tô subindo o rio, tô subindo o rio. Se eu pegar esse braço do rio em direção à pedreira abandonada, ele tem água sim, mas ele é um curso de água intermitente. Tá, daqui a pouco, então, se eu tenho um caiaque, eu posso não conseguir subir, né? Eu posso não conseguir remar com o meu caiaque lá. Essa análise também, aproveitando, ela pode ser feita também pelos aventureiros, né? Olha, eu vou pegar meu caiaque agora, vou fazer uma aventura junto com meus amigos, só que eu quero fazer uma análise da onde que eu posso estar navegando com o pessoal. Aonde que eu posso estar pegando meu caiaque e navegando? Então a gente vai poder observar que segundo essa nossa a nossa análise aqui é muito mais fácil, por exemplo, a gente subir por aqui, deixa eu trocar a cor aqui, é muito mais fácil eu subir por aqui, certo? Do que vir por aqui, porque aqui é intermitente, então meu caiaque não pegaria, mas se eu pegasse o braço principal aqui, seguisse pelo principal, a gente pode ver que é um curso de água sempre contínuo, que vai acabar desaguando aqui, que pode ser uma lagoa, possivelmente é uma lagoa aqui, certo? Então, só nessa pequena imagem a gente já pode observar até agora, sem comentar, claro, que a gente vamos dar um spoiler. A gente pode observar que nós temos alguns tons de verde. Por exemplo, nós temos, deixa eu destacar aqui, nós temos esse verde que é mais sólido, como eu falei. Verde é tudo aquilo que simboliza, né, a mata, né? Tudo aquilo que simboliza a vegetação. Então aqui é um verde sólido, e aqui a gente pode ver que são tipo arbustos, certo? Arbusto, arbusto. Aqui parece um pino, parece um pinheirinho, ó. Parece, ó, e no caso é um eucalipto. É uma plantação de eucalipto. Ó, plantação de eucalipto, eucalipto. Aqui é uma plantação, certo? É uma plantação. Então, só nessa análise a gente já sabe, bom, aqui é uma vegetação, aqui é outro tipo de vegetação, outro tipo de vegetação. Então, vê como é rico, como é interessante a gente saber fazer essa análise topográfica, essa análise em relação a uma carta topográfica, que a tua visão em relação a uma carta topográfica ela já muda. E sempre, é claro, tentando, né, descobrir aquela simbologia. Pô, essa simbologia eu nunca vi, vou dar uma olhada. Porque, como eu disse, nesta pequena representação, nessa pequena folha que a gente está vendo, ela não tem todas as representações, mas tem grande parte, certo? Vamos continuar então. Conforme eu disse antes, né, o verde ele representa tudo aquilo que se refere à vegetação. Um verde sólido pode ser um bosque, uma mata densa, uma mata rala, uma floresta. E aqui tem as nomenclaturas. Se lembra quando eu falei das nomenclaturas? Estão aqui, ó. Bosque é BOS. Então, quando tem a mata densa, a verde, ele poderá estar escrito BOS, que é de bosque, mata densa MD, poderá ter MR, que é mata rala, ou FL, que é de floresta. Aqui nessa imagem, eu não consigo identificar, mas, dependendo da carta topográfica, a gente dá um zoom, a gente vai conseguir estar observando sim, certo? Da mesma maneira, quando é uma floresta, é um verde mais separado. Aí é um cerrado, uma macega, né, que é um agreste, e aqui seriam as nomenclaturas, cerrado ou macega.
Aqui uma horta, pode ser um pomar. Aqui uma plantação de café. Lembra que lá no outro slide a gente viu, né, esse tipo, né, de simbologia? O vinhedos, uma erva tropical. Onde que eu vi uma erva tropical? Aqui, ó. Aqui é uma erva tropical. Olha, tudo isso aqui é uma erva tropical. E aqui é uma plantação de pomar. Ah, mas qual o pomar? Aí depende da cultura, né? Porque o pomar pode ser um ano pêssego, outro ano pode ser figo, outro ano pode ser um abacaxi. É um pomar, certo? Também não é o ponto de ter uma simbologia para cada fruta também. É um pomar, certo? Um arrozal, certo? Então, só aqui a gente consegue identificar vários pontos também importantes. Vamos ver? Então, o verde é uma mata densa, tá? Mas que tipo de mata, Paulo? Não está identificado, eu não consigo identificar neste caso. Teria que dar um zoom aqui, é só uma parte da carta. De repente, se eu tivesse pego toda a carta, poderia sim ter essa informação, certo? Aqui uma floresta, né? Uma floresta. Aqui um bosque, ó, mata. Aqui está escrito um bosque, ó. Aqui um bosque, bosque do Grêmio 7 de setembro, certo? Aqui já seriam o marrom, que seriam as curvas de nível. Aqui o verde, que seriam as macegas. O azul, conforme a gente viu, azul contínuo. Olha, o azul contínuo, 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 que são cursos de água contínuo. Se eu pegar meu caiaque, se eu seguir esse curso de água, eu vou achar água. Diferentemente daqui, ó, porque é pontilhada, é uma linha contínua e uma pontilhada. Por exemplo, se eu estou nesse ponto aqui, certo? Eu estou nesse ponto aqui e eu quero achar água, bom, eu poderia me deslocar para vários azimuths, mas com certeza teria água aqui, porque aqui pode ser um curso que ele pode ter desaparecido. Daqui a pouco, se eu chegar aqui nessa posição, pode ter sumido esse curso de água, mas é muito difícil sumir todo um rio, uma represa. Então é mais fácil eu conseguir água aqui do que daqui a pouco, né, nesses efluentes aqui. Certo? Vamos seguir então. Vegetação, então, aonde é que eu encontro essas informações, Paulo? Onde é que eu encontro na minha carta topográfica? Então, essa aqui é uma carta topográfica de Caxias do Sul, que a gente vai ver mais adiante agora quais outras informações também que eu tenho que ver da minha carta topográfica. Eu encontro este tipo de informações, né, que seriam, né, as convenções cartográficas na base da minha carta topográfica. Na minha base da carta topográfica, eu vou poder identificar várias informações. Por exemplo, aqui são as convenções cartográficas. Essas convenções cartográficas, elas seriam aqui nessa posição. Então, convenções cartográficas, ela fica aqui nessa posição. Aqui, em relação à declinação magnética, que nós vamos ver nas próximas aulas. É quanto que a minha leitura, quanto que vai ser a correção que eu vou ter que fazer para tirar o azimuth, e corrigir, para seguir na posição correta, certo? Então, em todas as cartas topográficas, existe essa informação, né, de quanto é a variação em graus e qual foi o ano que foi criado a tua carta topográfica. Para eu saber fazer essa correção, eu tenho que saber o ano que foi criada a carta topográfica e fazer o cálculo. Baseado nesse cálculo, na hora que eu for tirar o azimuth, eu tenho que corrigir colocando mais os graus que eu vou tirar nesse cálculo, conforme a gente vai ver nas próximas aulas. Então, essa informação a gente consegue ver aqui na minha carta topográfica. Outras informações em relação à escala, o que é escala? É quanto que representa 1 centímetro da minha carta topográfica, que vai ser 250 metros, que vai ser 500 metros. Tudo isso aí vai estar descrito na minha carta topográfica. Em relação à escala, a escala vai estar aqui na minha carta topográfica. Aqui vai ser qual a folha que representa a minha carta topográfica, né? Em relação a todas as folhas, certo? Mais detalhadamente agora, dando mais um detalhe. Então, aqui são as convenções cartográficas, onde todas aquelas informações que nós podemos
observar em relação às rodovias, em relação aos relevos, à hidrografia, a declinação magnética, a escala e as folhas vão estar tudo na base da minha carta topográfica. Aqui eu já dei mais um zoom. Como é que eu vou encontrar isso na minha carta topográfica? Aqui está dizendo o ano da primeira impressão, sinais convencionais. Ó, nessa folha considera-se que uma via tenha uma largura de 2,5 metros. A cor rosa representa as zonas urbanizadas nas quais só aparece em áreas edificadas, que é aquela área rosa, né? Não chega a ser vermelho, é uma área rosa que significa zonas urbanizadas. E aqui as vias de circulação, autoestrada, de 2, de 3 vias, de uma via, o caminho, os prefixos das estradas federais e estaduais e federais. Em relação à estrada de ferro, quando aparece, vai ter a representação também da bitola, os limites internacionais e estaduais, se tiver. Agora tem outros elementos de energias, igrejas, escolas, minas. Olha a mina que a gente viu lá na nossa carta topográfica. Moinho, vento, moinho d'água, certo? Moinho de vento ou moinho de água. Os elementos elétricos, se tem na tua carta topográfica. Campo de emergência, superfície deformada, que seriam areias. Elementos de vegetação, floresta, bosque, plantação. Aqui um exemplo de plantação de café, pomar, vinhedo. Ó, esse aqui é um pomar, esse aqui é vinhedo, que é mais perto. Um mangue, uma salina, um rosal, terreno ou um terreno úmido. E os elementos de hidrografia, curso de água, lago, terreno sujeito a inundação, poço, catarata, enfim, tudo aquilo que a gente viu em relação à hidrografia, às estradas, à vegetação, nós encontramos na base da minha carta topográfica, na parte de sinais convencionais. Aqui, então, é uma carta topográfica da cidade de Caxias do Sul, certo? A cidade onde eu moro, certo? Caxias do Sul. Temos várias informações que a gente pode estar analisando. Cabe salientar que, como eu falei, se nós pegarmos essa carta topográfica e jogar em cima do Google Earth, a gente vai poder observar que hoje, na época, a minha cidade, a cidade, ela estava neste limite aqui. Hoje, se nós formos fazer uma análise, a cidade, ela vai estar muito mais avante, muito mais. Isso aqui tudo pode ser na cor rosa. Tudo isso aqui, possivelmente, tudo isso aqui seja tudo vermelho. Na época, isso aqui deveria ter, o quê? 200 mil habitantes. Hoje, Caxias do Sul tem 500 mil habitantes, certo? Então a cidade, com certeza, ela vai crescendo. Assim como Caxias do Sul cresceu, a cidade de vocês também cresceu. Vamos ver algumas análises que a gente pode estar observando na carta topográfica. Aqui, então. Vamos lá, vamos destacar. Então, aqui é uma pedreira, e essa pedreira ela existe até hoje. O azul é um lago, pode ser um rio, pode ser uma represa, certo? Uma barragem. As construções, tudo aquilo que a gente pega na cor preta é uma construção, né? Olha aqui um cemitério, uma igreja, né? Uma autoestrada, conforme a gente viu, uma autoestrada, uma elevação, certo? Uma elevação, e aqui é vegetação, um pomar, uma mata mais densa, enfim, vários tipos de vegetação, da mesma maneira que nós temos os cursos de água também aqui na cidade. Vamos pegar um curso de água aqui, ó. O curso de água ele está passando por aqui, está passando por aqui, aqui é intermitente, é intermitente. Da mesma maneira, o curso de água segue nesse sentido, segue nesse sentido. A gente pode ver, ó, aqui é intermitente, intermitente, intermitente. A gente pode observar que muito desses cursos de água, quando se nós for tentar observar na cidade, eles não existem mais. Hoje são galerias subterrâneas, né? São galerias subterrâneas e hoje em dia pode sim ter casas, prédios em cima, faixas, enfim, né? Hoje tem toda uma cidade por cima de tudo isso, né, que foi feito na década de 70 e 80. Certo, pessoal? Então, nessa breve aula, a gente pode ver quanto é importante a gente saber fazer, né, essa leitura e compreender sobre as convenções cartográficas. Claro, são muitos elementos, mas
Eu vou deixar para vocês baixarem algumas cartas topográficas. Vocês podem imprimir em A4, em A3. Eu imprimi em A3 e na A0, certo? Tem a carta topográfica para meus estudos. Aconselho vocês também a baixarem para darem uma estudada e é muito legal. Imprimam pelo menos ali. Podem também imprimir numa escala, não precisa imprimir toda a carta, aumentem uma parte da carta ali e imprimem até mesmo numa A4. Vocês já vão conseguir identificar vários pontos na carta topográfica de vocês. Certo, pessoal? Então, vamos ficar hoje por aqui na aula de convenções cartográficas. Até a próxima aula.